Vamos lá, o vídeo de hoje será sobre como sair da roda dos ratos e não sei se tu conheces esse termo ou não, mas basicamente é uma ilustração visual de um ratinho sempre a correr, mas sempre parado no mesmo sítio. Os ratinhos, nesse caso, somos nós, está bem? E eu tenho alguma propriedade para falar porque, apesar de não ganhar tanto dinheiro assim, e muito dinheiro é sempre subjetivo, mas apesar de não ganhar tanto dinheiro assim, eu considero que consegui partir essa roda dos ratos e ter alguma liberdade e ter alguma qualidade de vida assim, acima da média, pelo menos, que as pessoas que estão aqui em Portugal. Claro que este vídeo será feito para Portugal, vê-se alguns vídeos e já tem muitos players a falar sobre isso, mas é para os Estados Unidos, para o Brasil ou para outros países. Eu vou fazer para a realidade de um jovem ou não tão jovem assim que esteja a viver aqui em Portugal, está bem? Então, primeiro de tudo, e acho que a maioria dos consultores financeiros, esses especialistas em finanças, eles te dizem é, pá, gasta menos dinheiro. E apesar de existir uma certa verdade nisso, eu acho que temos de ir à parte dos fundamentos. Acho que temos de ir um bocadinho mais atrás, está bem? Que é fazer aquilo que tu realmente gostas. Então não adianta nada, porque repara, as pessoas elas vão estudar porque os pais dizem que é melhor elas irem estudar, elas vão para a faculdade, elas depois vão trabalhar para uma empresa porque os pais dizem que é melhor trabalhar para uma empresa, elas depois casam-se porque está toda a gente a casar-se, elas depois têm filhos porque toda a gente tem filhos, e eu quero que desconstruas um bocadinho isso. Porque tu nunca vais sair da roda dos ratos se tu estiveres a perseguir algo que tu próprio não queres alcançar. Então nunca irás ser feliz na vida do que se estiveres a percorrer ou a fazer sacrifícios pelos quais nem sequer tens vontade de os fazer. Esse é o caminho para seres miserável. Então, isto e a minha analogia da roda dos ratos vai muito além da parte do dinheiro. Vamos recuar mais atrás e vamos tentar perceber aquilo que nós queremos fazer. Nem sempre é fácil, porque nós depois não conseguimos distinguir quais são as nossas próprias vontades ou aquilo que nos foi incutido em nós. É difícil nós conseguirmos definir isso. Então tem de haver uma jornada de autodescoberta, e para quem empreende sabe muito bem do que eu estou a falar, porque isto é uma jornada de autodescoberta. Eu percorro essa jornada, então não é que de repente sou um iluminado e tenho todas as respostas, nada disso, como é óbvio, mas é uma jornada que tu vais percebendo. E aquilo que era bom para ti há uns anos, hoje em dia, com mais maduro, já não é o ideal para ti. Então existe alguma flutuação também nas tuas vontades e nos percursos que tu queres percorrer. De acordo com a tua jornada e as tuas experiências que tu tens até à altura. Então, aquilo que eu diria para ti era para tentares meditar sobre o assunto, pensares bastante, pensares e idealizares como é que gostarias de ver a tua vida daqui a 5, 10 anos. E isto está a ser dito por alguém que não. Opá, estas chachadas de mindset e tudo é mindset, para mim, assim, pronto, eu já passei essa fase. Quando saiu as cassetes de Tony Robbins, pá, há 10, 15 anos atrás, saiu aqui em Portugal, não é? Pá, fazia sentido e tudo bem, e eu acho que é um tipo de conteúdo que é topo do funil para quem está a entrar no desenvolvimento pessoal. Então é aquele conteúdo que abre-te novos horizontes, destrói-te algumas crenças, mas chega a um ponto que não é só isso que é importante. Então não é só, mindset, tudo é motivação, tudo aqueles espetáculos, tudo aqueles show-offs, essas coisas todas. Pá, não sou um gajo, tudo é PNL e tudo é esquemas e tudo é estruturas mentais, essas coisas todas. Opá, que existe alguma validade, e eu acredito até que existe alguma validade científica, e o meu percurso diz-me que realmente aquilo faz algum resultado, faz algum sentido, mas também não é só isso. Então, isto que eu estou a dizer aqui é de um gajo que, pá, eu não ando aí naqueles eventos a toda a hora de vamos, tu consegues, e só essas autoafirmações e só isso, e o poder da visualização e que tu vais ver e que atrás aquelas coisas, pá, pode ser que influencie em certa parte o teu sucesso. Acho que é necessário tu desmistificares e tirares algumas crenças que tu tens dentro de ti. Eu já falei disso noutros vídeos atrás. Então, para quem é trabalhador por conta de outrem, o seu círculo de amigos, os seus colegas de trabalho são todos trabalhadores por conta de outrem. Então me parece que é impossível em Portugal ganhar mais com salário mínimo ou com salário médio. É impossível em Portugal empreender. É impossível em Portugal ter liberdade para acordar às 11 da manhã, se tu quiseres.
Porque todas as pessoas e a tua realidade, a bolha da tua realidade mostra-te o contrário, tá? Então é preciso sim perder essas crenças, é preciso lidar com outras pessoas, é preciso ter contactos com outras realidades, com outras bolhas para perceber que, epá, estes gajos conseguem, eu não sou menos que ele, eu não tenho menos competências que ele, eu até posso ser mais inteligente que ele e estou preso aqui neste sítio, tá? Então sim, é preciso destruir algumas crenças mentais, esse é o ponto um, e é preciso fazer essa jornada de meditação, de reflexão, e é algo que não pode ser decidido no próprio dia, é algo que tem de ser visualizado por muito tempo para tentares conseguir perceber o que é que tu realmente queres da tua vida, o que é que tu realmente gostas de fazer, o que é que tu poderias fazer durante muitos, muitos anos e mesmo assim nunca te cansares. Porque a maioria das pessoas que trabalham por conta de outrem, elas pensam que o objetivo de vida é a reforma antecipada. Por isso é que esses movimentos, não sei se já viste, mas depois tens de procurar no Instagram, numas contas, do FIRE, que é o movimento da reforma antecipada. Mas tipo, não tem piada nenhuma ter reforma. E isto está bastante estudado, está bastante dito e explicado pela Igreja Católica. O trabalho dignifica-te. Tu, se não tiveres ambições, se não tiveres metas, se não tiveres objetivos, se não tiveres a sensação que estás sempre a progredir e a melhorar, se não tiveres um propósito, tu vais ficar super triste. E apesar das pessoas já estarem tristes assim com o seu trabalho, porque estão a fazer coisas que não é para elas, porque estão a seguir caminhos que lhes disseram que era para seguir, eles confiaram nessas pessoas e seguiram. São pessoas que até provavelmente te querem bem, mas elas não sabem o que é o melhor para ti. Então elas recomendam-te, mandam-te seguir aquele caminho, pensando que é o ideal, mas tu tens de seguir aquilo que está dentro de ti, tá? Esse é o primeiro passo para tu perceberes, é tu perceberes o que é que tu realmente, como é que tu gostarias de viver, é fazer uma autorreflexão, porque repara, para mim qualidade de vida, eu recebi uma resposta dessas no email marketing das minhas newsletters há uns tempos atrás, onde eu disse, para mim qualidade de vida é estar em casa com a minha família. E uma pessoa respondeu-me: não, para mim, qualidade de vida é estar na rua, eu preciso socializar com outras pessoas. Portanto, pessoas diferentes com objetivos completamente diferentes. Para mim, eu gosto de estar na minha, gosto de estar com a minha família, e isso é que é qualidade de vida. Para ti, pode ser algo completamente diferente. Então, tu tens de saber pelo menos aquilo que tu queres. Não é tão fácil assim com a televisão, com aquelas coisas. Então, tem muita coisa que é incutida a ti. Tens sempre de pensar: de onde é que vem esta minha ideia? Qual é a origem deste meu pensamento? Isso ajuda-me, né? Será que eu estou a pensar isto influenciado por alguém? Outra coisa que me ajuda é ter várias experiências, né? Eu sei que por vezes ter experiências é preciso dinheiro, mas tem experiências que não é necessário dinheiro. E tu podes pegar, e temos ferramentas incríveis hoje em dia, podes pegar no chat GPT e dizer assim, que tipo de atividades posso fazer diferente no meu dia a dia, diferente das rotineiras, que não custa quase nada, que é grátis ou não custa quase nada. E ele vai-te dar alguns exemplos de atividade e é desconfortável para ti, se calhar, estar a fazer coisas diferentes. Pode dar um certo receio, um certo medo para ti que estás desse lado, mas ao mesmo tempo, tens, ao sair dessa zona de conforto e ao experimentar, experienciar coisas novas, tu consegues ter uma ideia daquilo que tu queres para a tua vida. Exemplo, eu vou ao Airbnb e vou passar uma semana num sítio mais calmo. Será que eu quero viver assim? Será que eu quero viver na cidade? Por exemplo, vou fazer uma experiência de uma aula de surf. Por exemplo, vou viajar para o estrangeiro. São todas essas pequenas coisas que tu podes fazer. Claro, exigem dinheiro, mas com uma certa organização não é impossível. Não estamos a dizer para tu ires para a lua, né? Estamos a dizer que muitas das vezes, olha, em vez de gastares em Netflix ou em vez de gastares nos restaurantes, numas coisas fora, não vais, fazes um sacrifício e depois experimentas coisas, né? Claro, há experiências mais baratas umas que as outras, mas tu é que tens de te expor àquilo que é diferente, fazer coisas diferentes para começares-te a conhecer um bocadinho melhor. Tá? Isso era o que suposto fazermos na fase da adolescência. Por isso é que os adolescentes são um bocado estúpidos, né? Porque eles passam o limite do aceitável para conseguir compreender os próprios limites, para se conseguir compreenderem-se a si próprios.
tá bem? Hoje em dia, como existe esta coisa de abafar tudo, super proteger, então muitas das pessoas não fazem aquelas coisas ridículas que se calhar os adolescentes deviam fazer para conseguir aprender um bocadinho, tá bem? Pronto, esses fundamentos precisam estar bem sólidos na tua cabeça para tu depois teres um objetivo. Porque senão vais andar sempre a correr, só por correr. Estás a correr só por correr. E estás parado no mesmo sítio porque estás a correr para todas as direções. Então nunca vais muito longe. Estás a correr para a esquerda, depois para a direita, depois para a frente, depois para trás, depois dás a volta, estás sempre ali a correr feito uma barata tonta. Para que isso não aconteça, é muito importante estarmos focados, ou pelo menos temos um alvo para qual apontar, está bem? Essa é a parte fundamental. Depois entra a parte financeira, sim, porque muita da nossa vida é dinheiro e nós precisamos de dinheiro. Então, consumir menos, por norma, é um grande caminho andado para essa tua liberdade. Porquê? Porque tu só ficas em liberdade se tiveres excedente de energia. Ou seja, se tu vis o dinheiro como energia, e o dinheiro é o acúmulo da energia, tu precisas dessa energia para poder fazer as coisas. Quase como podes fazer esta comparação entre dinheiro e gordura. Se tu estiveres super cansado e se estiveres em déficit, ou seja, se tu estiveres a comer pouco e não tiveres reservas de energia, tu vais te sentir cansado e não vais conseguir fazer nada. Ficas parado, ficas estagnado. O dinheiro é a mesma coisa. Se tu não tiveres reservas de dinheiro, tu não vais ter reservas de energia e não vais conseguir fazer as coisas. Para teres reservas de dinheiro, imagina só o que é que tens de fazer. Produzir mais dinheiro e consumir menos. Assim ficas com menos. É quase como a gordura, não é? Como é que tu ficas com aquela reserva da gordura? Tu ficas, comes a gordura, mas depois gastas pouco essa energia. Então, como gastas pouco, estás-te a alimentar de energia, mas gastas pouco e ficas com aquela reserva. Tá? A parte da saúde não é muito bom ter assim porque ficas obeso, mas na parte financeira é bom ter muita reserva de energia porque traz-te mais possibilidades. Então, aquilo que acontece na maioria da sociedade, na maioria das pessoas, é consumir demais. Porquê? Imagina só, tudo que é comunicação é feita para vender hoje em dia. Então, tu abres uma SIC, tu abres a televisão, tu abres o telemóvel, tu abres o YouTube, tu abres aquilo que seja, é feito com alguém que está a criar aquilo com o intuito de te vender. Então, as publicidades é todo venda, mas conteúdo, por exemplo, conteúdo como este também é feito para te vender. Eu tenho o meu programa que é o Novo Caminho, é um programa que ajuda pessoas a querem dar essa, olha, queiram uma certa liberdade, liberdade financeira, liberdade geográfica, queiram trabalhar a partir de casa, queiram ganhar mais que a média. Esse programa é para essas pessoas que querem começar um negócio digital. E eu estou a fazer estes vídeos com o intuito de te vender o programa, que desde já é muito bom. Portanto, se tiveres interesse, vai ao Instagram, manda -me mensagem e a gente fala um bocadinho sobre o programa, está bem? Mas eu faço isso com este objetivo, não é? Sejamos transparentes. E não sou só eu, todos os produtores de conteúdo aqui no YouTube fazem para te vender algo. Então, quase toda a comunicação que tu vês digital é para direcionar as pessoas ao consumismo. Claro que isto, de forma inconsciente, tu vais, como é que eu ia dizer? Vais absorvendo estas mensagens todas e pensas do ponto de vista macro, sem olhar para uma peça em específica, mas do ponto de vista macro, pensas que tu serás feliz quanto mais consumires. Quando na verdade é o contrário. Tu ficas mais feliz quantas mais possibilidades tu tens. E tu, para teres possibilidades, tu tens de ter reserva de dinheiro. Então, quanto mais dinheiro tu vais gastando, mais infeliz tu vais ficar. Porquê? Porque quanto mais dinheiro que tu gastas, menos possibilidades tu tens para voltar a gastar. Então é bom ter essa reserva porque dá as possibilidades. Mas a partir do momento que tu gastas, ficas com menos possibilidades. Isso dá-te uma sensação de infelicidade. Entendes? Então, o que é importante? Depois de saberes como é que tu queres viver a tua vida, aquilo que tu queres seguir, qual o caminho, qual o teu alvo, tu tens de ter esse excedente de produção. Então tens de produzir muito valor para a sociedade e tens de consumir pouco. Isto dito assim, parece que é fácil, mas não é fácil. É simples, mas não é fácil, não é? Muitas das coisas tens de cortar, principalmente as coisas, lá está, por isso é que este é um programa de autoconhecimento, principalmente as coisas que não gostas.
Há coisas que podes ter só para agradares outro tipo de pessoas. Se calhar tens um carro, tu nem precisas, estás sempre em casa. Se calhar uma bicicleta elétrica era o suficiente. Entendes onde é que eu quero chegar? Se calhar as outras pessoas querem que tu te cases e precisas de fazer uma festa enorme porque é assim e tu não dás valor a isso. Então tu tens de começar a fazer decisões conscientes. E por isso é que a jornada da autodescoberta é o passo principal para compreender aquilo que realmente dás valor e, um, e depois de saberes isso, é mais fácil tu cortares aquilo que tu não queres. Deu para entender? Pronto. Terceiro passo, não é? Saber aquilo que tu queres, gastar menos, ganhar mais. Pronto. Aqui tu tens de. Dá para fazer ganhar mais através de diversos caminhos. Dá para, dentro de uma corporação, tu cresceres. Mas acredito que a internet é muito mais democrática. Então, tu entrando a fundo e entrando no programa Novo Caminho, tu rapidamente, em coisa de 3 meses, podes estar a ganhar muito mais. Mas numa carreira, numa empresa, assim, há pessoas a ganhar muito, mas tens de ser mesmo muito bom. Tens de ser mesmo muito bom. Tens de ser uma pessoa mesmo combativa. São todos dali dentro da corporação, é super complicado. Eu acho que é mais fácil seguir o caminho da internet e ganhar mais dinheiro através da internet do que propriamente crescer dentro de uma empresa para chegares ali ao topo do topo e teres uma vida confortável. Mas lá está, tudo depende de onde é que tu queres seguir, qual caminho tu queres seguir. Se é esse caminho que queres seguir, segues por aí. Agora, tem de existir, de uma forma ou de outra, um esforço para que tu consigas ganhar muito mais. Porque tu nunca ganharás liberdade se ganhares o salário mínimo ou o salário médio. Tens de ganhar sempre 5 ou 6 vezes mais. Gastando pouco, ou gastando o mesmo que estás a gastar, ganhando 5 ou 6 vezes mais, e de repente tens um mundo de possibilidades à tua volta. Portanto, eu diria que são essas 3 coisas mais importantes. E como tu vês, não é nada complexo. É bastante simples. Agora, colocar em prática já são outros 500. Muita gente deixa-se e fica-se e não avança. Por isso é que eu acho que é importante tu começares a rodear dessas pessoas, não só dentro da minha comunidade, do meu programa, mas ir a eventos onde tem outros empreendedores, de pessoas que querem a mesma liberdade, pessoas que querem o mesmo que tu. É importante estar com essas pessoas para, pelo menos, acreditares que é possível e depois o convívio dessas pessoas, tu acabas por ser influenciado por elas. Acabas por acreditar. Porque tu vais ver que os outros, eu, tu, somos praticamente todos iguais em termos de capacidades cognitivas. Não há assim grande diferença. É, é uma questão de estruturar as coisas e lutar por elas. Está bem? Espero que tenhas gostado deste vídeo. Se gostaste, dá um like e não te esqueças de inscrever-te no canal. Está bem? A gente se vê no próximo.